Então hoje a gente continua o nosso assunto, né, a respeito de divisão celular. Na semana passada nós conversamos aí a respeito do ciclo celular e eu falei para vocês da intérfase. Então a intérfase é o momento em que a célula está se preparando para a divisão. Né? É aquele momento em que a célula não está se dividindo, aquele momento em que ela está fazendo todas as suas funções, aí ela vai se preparar para a divisão. O material genético vai se duplicar, né? Ela vai passar por um processo de duplicação das cromatinas, então nós teremos cromatinas duplas ao final do processo, e a intérfase está dividida em 3 fases. G1, que é o início da intérfase, G2, que é o momento em que a duplicação do material genético começa, tá? S, perdão, o momento em que a duplicação do material genético começa, e G2, quando o material genético está totalmente duplicado e a célula está pronta para se dividir. Aí ela fica esperando. Bom, aí ela recebe um comando para passar por um processo de divisão. Aí a gente fica pensando, para que serve essa divisão? Bom, essa divisão ela pode servir para vários fins. Né? O primeiro tipo de divisão que a gente vai conversar é uma divisão chamada de mitose. A divisão por mitose serve para aumentar o número de células. Tá? Então, toda vez que a gente tem mitose, a cada mitose que ocorre, o número de células dobra. Então, por exemplo, eu tenho uma célula, ela passa por mitose, eu passo a ter duas, essas duas passam por mitose, eu passo a ter quatro, e aí então o número de células cresce numa progressão geométrica. Né? 1, 2, 4, 8, 16, 32 e por aí vai. Né? Então nós vamos ter essa multiplicação das células. Para que isso serve? Primeiro, crescimento do organismo. Né? Quando a gente cresce, a gente não estica. Tá? Simplesmente o número de células que nós temos aumenta por uma questão de divisões celulares. Se a gente for pensar lá desde o início das divisões celulares, né, a gente, lá no momento da nossa fecundação, nós somos uma única célula. E aí essa célula passa por mitoses sucessivas. Então ela começa a passar por divisões celulares por mitose. Então algumas horas depois da fecundação, a célula ovo ou zigoto já passa pela primeira mitose e aí são duas células. Algum tempo depois, essas duas células passam por divisão de novo. E aí nós temos 4 células então. E assim por diante. Então a mitose está diretamente relacionada com o crescimento. Tá? Segundo ponto que a mitose é interessante para nós. Tá? Regeneração. Você tem lá uma lesão, você tem lá um machucado, né? Você se cortou, você quebrou um osso, você tem uma lesão, seja qual for. As células no local da lesão, elas vão se multiplicar por mitose e vão dar origem a novas células para repor aquelas que estavam com problema ali no local da lesão. Então, para isso que serve a divisão celular. Tá? Para estar renovando sempre os nossos tecidos, tá? Para estar arrumando aquilo que está lesionado e para crescimento. Tá? Alguma pergunta, alguma dúvida? Ok, então continuamos. Vamos lá então. Bom, conforme eu já falei para vocês, então a divisão pode ser de 2 tipos, a mitose, que é essa que eu acabei de falar para vocês, e o outro tipo de divisão é chamada de meiose. A meiose, no caso de nós, seres humanos, que é o que vai ser interessante para nós agora, a meiose é um tipo de divisão celular aonde ela vai servir apenas para a formação de gametas, ou seja, óvulos e espermatozoides são produzidos a partir de meiose. Tá? Então a meiose está diretamente relacionada na espécie humana com produção de gametas, que são células especiais para reprodução. Tá? Daqui a pouco a gente fala por que elas são especiais, tá? E se formam a partir de meiose. Tá? Quando a gente fala da meiose, a gente fala a respeito dos detalhes. Tá? Bom, aí nessa próxima imagem, isso, nós temos um pequeno esquema, tá? Mostrando aí tanto a mitose quanto a meiose. Então, no primeiro esquema que aparece aqui, tá? Nós temos aqui a mitose, aonde nós temos uma célula com carga genética 2N, a gente já conversou sobre isso, então ela é uma célula diploide. Tá? Olha só, ela tem, para cada cromossomo, ela tem um par, certo? Então nós temos aqui um vermelho um pouquinho mais escuro, um azul e um azul claro.
para mostrar que eles formam pares entre os vermelhos e os azuis. Tá? Então, nesse primeiro momento aqui, tá, é o momento em que a célula está em intérfase. Tá? Ela está começando lá o processo de intérfase. Nesse segundo momento aqui, nessa segunda célula que aparece no esquema, essa célula já está com material genético duplicado. Percebam que na primeira imagem, cada cromossomo ou cada cromatina é única. Aqui ela é dupla. Então percebam que cada estrutura lembra um X. Isso quer dizer que o material genético foi duplicado. Então, nesse momento aqui, nessa célula do meio do esquema, tá? Nós temos aqui, então, o final da intérfase. Aí a célula recebe uma indicação de que ela precisa se dividir, e aí, então, ela vai passar pelo processo de mitose, dando origem a duas outras células com a mesma carga de material genético da primeira célula aqui em cima. Tá? Então, durante a mitose, uma célula se divide e dá origem a duas outras células com a mesma carga genética da primeira. Tá? Então, nós dizemos que ela é uma divisão equacional. Por que ela é equacional? Porque a carga genética continua a mesma. Percebam que em todos os momentos do esquema da mitose, tá, a gente tem sempre 2N. Isso quer dizer que eu tenho sempre 2 cromossomos de cada um. Tá? Eu tenho sempre células diploides. Tudo bem até aí? Ok, então continuemos. Então o processo de mitose, tá, vai fazer com que ao final do processo nós tenhamos duas células iguais à primeira célula, iguais à célula que deu início a todo o processo. Tá? Com a mesma carga genética, exatamente iguais. Tá? Bom, aqui aparece o esquema da meiose, como vocês podem perceber, ó, só para a gente já falar das principais diferenças entre uma e a outra. Tá? No caso da meiose, ó, nós temos uma célula 2N, essa célula divide o seu material genético, então a mesma coisa que acontece ó, até nesse ponto aqui acontece para as duas divisões. As principais diferenças estão daqui para frente, que na meiose, tá, a célula vai passar por dois processos de divisão. Um chamado de meiose 1, que é aqui onde está esse número 1, e uma segunda divisão chamada de meiose 2. Então nós temos meiose 1 e meiose 2. Ao final dos dois processos de meiose, nós vamos ter, ao invés de duas, 4 células, aqui embaixo, como vocês podem perceber, com a metade da carga genética da célula que iniciou o processo. Tá? Isso serve para a formação de gametas, no caso da espécie humana, conforme eu falei, óvulos e espermatozoides. Um óvulo e um espermatozoide eles têm metade do número de cromossomos da espécie. No caso dos seres humanos, conforme a gente já conversou em outros momentos, tá? Nós temos 46 cromossomos. O óvulo e o espermatozoide têm metade disso. Então, cada óvulo e cada espermatozoide só tem 23 cromossomos. Por isso que eles se formam por meiose. Como o próprio nome já diz, meio, tá? Metade. Então, cada nova célula tem a metade da carga genética. Ó, como vocês podem perceber, em cada célula tem ó, um cromossomo vermelho, um azul, um vermelho, um azul, um vermelho, um azul, um vermelho, um azul. Tá? Eu tenho uma separação desse material genético. Tá? Então, as células finais vão ter a metade do número de cromossomos, tá? da célula que começou a divisão. Por que isso acontece? Porque na hora que o óvulo e o espermatozoide se juntarem, no momento da fecundação, o número de cromossomos da espécie é restabelecido. Aí vai juntar um cromossomo que veio da mãe com os cromossomos que vieram do pai e vai restabelecer o número de cromossomos da espécie. Então, 23 do óvulo, 23 do espermatozoide, nós voltamos a ter os 46 cromossomos, que é o típico da espécie humana. Tudo bem até aí? Ok. Continuemos então. Vamos lá então. Isso aqui por enquanto é só diferença básica, tá? É legal que vocês possam observar esses dois esqueminhas aqui, que ele diz muita coisa, tá? Esse esqueminha é um esqueminha bem legal, tá bem simplesinho, bem fácil de entender as diferenças entre essas duas divisões, tá? Bom, então conforme eu falei para vocês, né? A mitose é um processo de divisão contínuo,
né? Ela vai estar acontecendo sempre no nosso organismo, então praticamente todas as células do nosso organismo estão passando por mitose o tempo todo, com exceção das células do sistema nervoso. Tá? Os neurônios eles passam por mitose durante o desenvolvimento embrionário. Tá? Todos os neurônios que nós temos vai se formar lá na vida intrauterina ainda, tal, beleza. Depois disso, acabou. Tá? Não tem mitose. Por isso que lesão no sistema nervoso central dificilmente regenera. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um AVC, né? Vou até falar de um exemplo. O pai de um amigo meu está passando por isso agora. Ele teve um AVC isquêmico, né? E eu conversei com esse meu amigo hoje. Ele disse que ele está aparentemente bem, né? Porém, ele tem alguns lapsos de memória. Então, provavelmente sequelou algumas regiões de memória. Vai voltar? Provavelmente não. Tá? Por quê? Uma vez que lesionou e perdeu célula do sistema nervoso central, elas não se regeneram. Por quê? Porque neurônio não passa por mitose. Então, as únicas células do nosso organismo que não passam por mitose, que não estão nesse processo de divisão contínuo, são os neurônios. Todas as outras estão em processo de divisão contínuo. Tá? Células ósseas, células musculares, células da pele, células de todos os outros tecidos. Tá? Então, tecido conjuntivo, tecido adiposo, tecido epitelial, tecido muscular, tá? Todos eles estão passando por mitoses sucessivas. Tá? É um processo contínuo. Bom, uma outra característica que eu já falei, uma célula gera duas outras com a mesma carga genética. Tá? Então, ao final do processo, eu tenho o dobro de células. Então, uma célula inicia o processo, ela vai se dividir, vai dar origem a duas outras. Tá? Com a mesma carga genética. Então, no caso da espécie humana, uma célula com 46 cromossomos, começou o processo de divisão, se dividiu, ao final do processo eu tenho duas células com 46 cromossomos. Para que a gente entenda legal o que está acontecendo durante os processos de mitose, tá? A mitose está dividida em fases. Porém, assim, essas fases, uma coisa que tem que ficar bem clara para a gente é o seguinte: essas fases, elas não acontecem quebradinha. Quando a gente estuda, dá a ideia de que acontece uma fase, para. Aí entra na outra, para. Entra na outra, para. Não. Quando a célula começa a se dividir, tudo acontece de uma vez. Todo o processo de divisão ele vai acontecer de uma vez. Tá? Então, esse processo de divisão acontecendo de uma vez só, tá? Fica difícil para a gente entender. Então, o que acontece? Ela está dividida em fases para ficar mais fácil o estudo, para a gente entender o que acontece ao longo dos processos. Tá? Então, é o que a gente vai conversar um pouquinho agora, a respeito dessas fases da mitose, embora vocês já tenham assistido um vídeo falando sobre isso e tal, e já tem algumas anotações. Então, vamos lá. Vamos dar continuidade aqui, vamos passar para o próximo slide. Isso. Aonde a gente tem aqui, então, tá, todos os processos de divisão que acontecem durante a divisão celular. Tá? Então, na primeira imagem, a gente tem uma célula interfásica, naquele processo de intérfase que a gente fala. Então, nós temos aí 6 imagens diferentes na tela. Né? A primeira imagem, no canto superior esquerdo, intérfase. Então, quer dizer, a célula está se preparando para dividir. Percebam que ela tem lá dois centríolos, tá? Então, dois pares de centríolos, olha lá, são 4 no total. Ela tem o núcleo individualizado, a cromatina está toda lá dentro. Ela tem o nucleolo, que é uma mancha mais escura dentro do núcleo. Nós já falamos sobre ele quando conversamos a respeito de núcleo em outros momentos. Membrana plasmática, carioteca, a célula normal que a gente está acostumado a ver. Bom, quando a célula começa a se dividir, tá, ela vai entrar num processo, então, tá, de mitose. Ela entra na primeira fase, que é chamada de prófase. As duas imagens que se seguem são imagens relacionadas à prófase. Tá? A prófase é a fase mais longa da mitose. Tá? É a fase que demora mais durante o processo. O que acontece durante essa fase? Percebam que os centríolos eles começam a migrar para as regiões polares das células. Ou seja,
Os centríolos vão migrar um para um polo, outro para outro polo. Polo norte, polo sul da célula, vamos dizer assim. Tá? Então ela vai migrar uma para uma ponta, outra para outra. Quando isso acontece, os centríolos organizam o fuso. Tá? São fibras proteicas, tá, que vão se organizar a partir dos centríolos. Então vocês percebem essa imagem, como está em uma outra língua, né? Ela está em espanhol, aparece escrito como uso mitótico. Tá? Isso aí seria o que a gente chama de fibras do fuso, ou fuso mitótico, tá? Também dá na mesma. Então essas fibras do fuso, eu vou chamá-las assim, elas vão ter um papel bastante importante. E elas são orientadas, a formação delas é orientada a partir do centríolo. Tá? Bom, aí o que acontece? Nesse primeiro momento, as cromatinas começam a se espiralar. Então a cromatina, que era um filamento fininho e bem longo, ela começa a se enrolar em torno dela mesma. Como se você pegasse um barbante e começasse a enrolar esse barbante. Tá? Enrola, 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 enrola o barbante. O que vai acontecer com o barbante? Ele vai ficar mais curto e mais grosso, mais difícil para quebrar. Se você pega um barbante normal, esse barbante que o pessoal faz crochê e puxa, ele quebra facinho. Aí você pega um barbante que tem 5 metros, enrola ele até que ele tenha 1 metro. Você não vai conseguir quebrar. Por quê? Porque ele está muito mais espesso, muito mais resistente. Então é isso que acontece. A cromatina começa a se espiralar, ela vai se espiralando. Tá? Durante esse processo, nós temos a desintegração do nucleolo. Tá? Então, aquela massa chamada nucleolo que está ali, que é formada principalmente por RNA ribossômico, ela vai se dissolver dentro do núcleo. A carioteca começa a se fragmentar, ela começa a se desfazer. Tá? E a carioteca, no final da prófase, eu já não tenho mais carioteca. Então, aquela membrana que separava o núcleo do resto da célula desapareceu. Eu não tenho mais aquilo. Tá? No final da prófase. Tá? Aí eu já tenho, vocês percebam na segunda imagem, que a gente já tem fragmentos da membrana nuclear, nós já temos os cromossomos atingindo o seu mais alto grau de espiralação, quer dizer que eles já enrolaram o máximo que deu, ficaram bem fininhos, bem curtinhos e bem robustos. Tá? Isso na terceira imagem em cima, da esquerda para a direita. Tá? Tudo bem até aí, e aí então termina a prófase. Mas isso não é algo que acontece, como eu falei para vocês, de pulinho, tá? Então vai, prófase, para. Aí começa a metáfase, para. Não, tudo isso está acontecendo de maneira contínua. Tá? Conforme o tempo vai passando, isso vai acontecendo de maneira contínua. A próxima etapa agora, tá? É uma etapa chamada de metáfase. Então, prófase, metáfase. Durante o processo de metáfase, tá? O que vai acontecer? Os cromossomos, tá? Que é o material genético, a cromatina espiralada, ele vai migrar para a região equatorial da célula. O que é isso? É a região central da célula. Tá? E aí eles vão formar uma estrutura que nós chamamos de placa metafásica. Essa placa metafásica, conforme vocês podem ver na primeira imagem embaixo, aí, da esquerda para a direita, os cromossomos estão todos, tá, na região central, na região equatorial da célula, e cada cromossomo se liga a uma daquelas fibras do fuso que a gente conversou, que começam a surgir lá no começo da prófase. Tá? Então os cromossomos vêm até essa região central, cada cromossomo se liga, tá, em uma fibra do fuso, através de uma região específica do cromossomo chamada de centrômero. Tá? Então ele vem, se liga, tá? Os cromossomos são duplos aí, tal. Ele vem, se liga na fibra do fuso, tá? Pelo seu centrômero, na região equatorial, formando essa placa metafásica. Tá? Tudo bem até aí? Tranquilo? Então, prófase e metáfase, beleza? Ok. Continuando então. A próxima fase é uma fase chamada de anáfase. Tá? Durante a anáfase, o que acontece? Os centrômeros se rompem. Tá? Aquele centrômero, que é aquela região onde o cromossomo se ligou à fibra do fuso, tá? Ela se separa. O cromossomo que era duplo agora ficou um cromossomo simples. Por quê? Porque separou, como ele parece um xizinho ali durante a metáfase, tá? Quando ele se separa, eu tenho uma metade do cromossomo para cada lado.
Tá? E aí nós temos então o que nós chamamos de cromossomos irmãos. Né? Aí ele chama de cromossomos irmãos, né? Depois da separação. São cromossomos exatamente iguais. Tá? Então o centrômero se rompeu durante a anáfase. Tá? Aquela placa metafásica ali ela vai se desfazer. Por quê? Porque eu tenho o rompimento dos centrômeros. Tá? Outra coisa que acontece, as fibras do fuso encurtam e puxam cada um desses cromossomos. Tá? Já apareceu a plaquinha de 10 minutos para nós aqui. Tá? Vamos lá. Cada um desses cromossomos filhos que agora se formaram, cromossomos irmãos, cromossomos filhos, aí, tá? Dá na mesma, que aparecem aí na anáfase, eles vão, a fibra do fuso vai encurtar e vai levar ele para próximo do centríolo. Tá? Lá na região polar da célula. Então, o que, que acontece? Do meio das células, eles vão ser arrastados para os polos da célula, separando assim o material genético. Tá? Então, eu vou ter metade do cromossomo indo para um lado, a outra metade indo para o outro. Tá? E aí, então, eu tenho o final da anáfase. Terminou a anáfase. A próxima fase ela é chamada de telófase. Tá? O que, que vai acontecer durante a telófase agora? Os cromossomos irmãos aí, que foram levados para a região equatorial, vão se desligar da fibra do fuso. Essa fibra do fuso vai se dissolver, ela vai se desmanchar, tá? Até porque ela é uma fibra proteica que faz parte do citoesqueleto. Quando a gente falou de citoesqueleto, só para lembrar para vocês, o que houve, o que acontece, melhor dizendo, né? As fibras proteicas do citoesqueleto elas podem ser constituídas e desconstituídas conforme a necessidade. Então agora, as fibras do fuso vão desaparecer. Tá? Nós vamos ter então a reorganização do núcleo. Então percebam, tá, lá na telófase, que eu já tenho a membrana nuclear em formação. Eu tenho de novo uma carioteca se formando ali. Tá? Então a carioteca aparece ali e vai ficando bonitona. Tá? Ela volta ao normal. Os cromossomos começam a se desespiralar e dar origem novamente à cromatina. Tá? Então ele vai se desespiralar e vai dar origem à cromatina. Ficou já lá um par de centríolos, que estava lá em cada uma das regiões equatoriais, ele vai ser o centríolo da nova célula. Tá? O nucleolo começa a se formar novamente. Tá? Esse nucleolo vai servir como matéria-prima para a formação de novos ribossomos, então ele é formado principalmente por RNA ribossômico. Então nesse momento a célula começa a formar mais nucleolo. Tá? E, no final da telófase, o que, que acontece? Nós vamos ter então, por favor, desliga o microfone para mim um minutinho, tá? Vamos lá. Continuando. Então o que, que acontece, tá? Nessa fase, tá? Vai acontecer o seguinte: nós vamos ter formação da carioteca, reorganização do nucleolo, formação do nucleolo, a cromatina se desespiraliza e nós temos então o início, tá, de uma outra fase que não aparece aqui, tá, que ela vai estar englobada no final da telófase, que a gente chama de citocinese. Tá, ou cariocinese, tanto faz. O que, que vai acontecer? Se vocês perceberem, existe um estrangulamento na região central da célula, aqui, ó, na região equatorial da célula, a membrana plasmática começa a sofrer um estrangulamento. Ela vai se fechando, se fechando, se fechando, até que corta. E aí eu tenho duas novas células, separadas fisicamente. Cada uma dessas estruturas que aparece aqui vai dar origem a um novo núcleo, conforme vocês podem perceber. Então nós temos reorganização da membrana, desespiralação dos cromossomos, eles vão voltar a ser cromatina. Nós temos reorganização do nucleolo, e aí nós temos a divisão física da célula propriamente dita, tá? Que é esse estrangulamento, e vai se separar uma célula da outra. E aí então, quando tudo isso termina, nós temos de novo duas novas células em intérfase. Tá? Então elas vão entrar no processo de intérfase, que vai ser aquele G1 que a gente conversou a semana passada,
Então, depois de todo esse processo, eu tenho a formação de duas novas células exatamente iguais à célula que começou. Então, depois que tudo isso que está aqui na telófase aconteceu, todos esses processos que a gente falou até agora, e o que está aqui na telófase aconteceu, a divisão dessa célula aqui, nós vamos ter então agora duas células em intérfase, exatamente iguais a essa primeira. Tudo bem? Tranquilo até aí? Alguma pergunta, alguma dúvida? Algum comentário? Tranquilo? Beleza? Ok, então, pessoal.